Dias muito pesados nesse início de ano, né? Infelizmente, a situação de saúde do Zagallo já era bastante frágil. A gente, de certa maneira, esperava essa notícia, mas não deixa de ser um baque por tudo que ele representava. E aí, assim, já semanas depois de que tudo aconteceu, né? Eu queria só trazer um olhar um pouquinho diferente sobre o que a gente pensa do Zagallo, especialmente como treinador, né? Porque, não sei, para a nossa geração, o Zagallo tem aquela imagem folclórica, a imagem patriótica acima de tudo, e acho legal também a gente entender como o Zagallo construiu essa imagem de treinador em 70, né, que o papel dele é muito importante em 70 e tantas vezes relegado quando a gente, enfim, vai considerar o Zagallo técnico, né, pensa muito mais no vocês vão ter que me engolir, enfim, nas cenas todas do Zagallo, e não tanto no que ele trouxe para a seleção de 70. E aí é um legado já do que ele também carregava como bagagem de jogador, né? Porque o Zagallo em 58 e 62 foi um dínamo da seleção, né? Era um jogador muito especial pela inteligência tática, que tinha seu refinamento técnico, mas que era um cara que ajudava muito no encaixe da seleção, né? Tanto em 58 e 62, pensando no trabalho incansável dele, na maneira como ele ajudava a voltar para o meio-campo, para abrir espaços, para deixar outros jogadores aparecerem mais. Ele foi fundamental nas duas competições. Em 58, até pensando na dobradinha que ele fazia esquerdo com o Nilton Santos e tantas vezes participativo na construção dos gols do Brasil. Em 62, até para dar um equilíbrio com o Garrincha e para até chamar mais responsabilidade também, né, no que foi a ausência do Pelé, a entrada do Amarildo, enfim, a construção de uma seleção brasileira diferente. O Zagallo também foi muito participativo nos resultados nesse Brasil campeão, né? Em 58, um peso acho que até maior na reta final do Brasil, em 62, ao longo de uma campanha em que o Brasil teve seus problemas, né? Teve seus percalços, teve seus temores. E o Zagallo carregava isso para se tornar treinador da seleção em 70, num contexto que, enfim, é tão discutido, né? Da saída do João Saldanha e a chegada do Zagallo. Mas essa chegada do Zagallo, ela precisa ser vista também de um ponto de vista que ele era um cara muito mais ligado ao diálogo do que o Saldanha naquele momento, né? Além de, enfim, todas as questões políticas que geralmente são tratadas. O Zagallo era um cara que prezava mais esse diálogo com os jogadores e até existia uma questão sobre as escolhas táticas do João Saldanha, que o Zagallo conciliou mais com os jogadores. O Zagallo tinha um conhecimento dos próprios atletas, né? Muitos foram seus companheiros, e treinou também alguns no início de carreira, embora ele fosse visto como inexperiente, ele tinha esse conhecimento de cancha dos caras e era muito didático, né? Assim, algo que é repetidamente elogiado sobre o Zagallo naquele período do início dos anos 70, que como ele era um cara que ajudava os jogadores a entender as ideias dele, né? Ele era usava muito slides, usava botões, era um tanto quanto inovador assim para a época para transmitir esse conhecimento e essa ideia de jogo, né? E quando ele chega às vésperas da Copa do Mundo, ele tenta adotar o que ele dizia um estilo de Copa do Mundo, e aí ele, sem qualquer modéstia, porque não precisava, dizia que conhecia o que era uma Copa do Mundo e queria fazer os jogadores entenderem esse papel. E aí o Zagallo, com a ideia de sistema, ele foi adaptando a seleção e as feras do Saldanha, que era um time muito mais ofensivo, se tornou um time ainda mais funcional na mão do Zagallo, né? O Zagallo foi importante por encaixes essenciais para aquela seleção, né? Pensar na adaptação do Piazza na zaga, do Rivellino fazendo até um pouco esse papel de Zagallo, de ser um cara que vinha da ponta para compor o meio-campo, para ser um jogador mais combativo do que era necessariamente no Corinthians, a entrada do Everaldo, do Félix. E o Zagallo, mesmo nesse período de 70, ele tinha uma questão de admitir também o que ele poderia estar errado e poderia fazer melhor na seleção, né? Ele queria muito um atacante mais combativo, por isso o Roberto era o preferido dele. Ele tinha uma ideia de barrar o Tostão de início, achava que o Tostão e o Pelé poderiam não se encaixar, e aí o Tostão, com a inteligência dele em campo,
com a maneira como ele sabia fazer a função até para abrir espaços para o Jairzinho, para o Pelé, ele conquistou o Zagallo e o Zagallo admitiu esse próprio erro para tornar uma seleção mais funcional, né? Ele geriu muito bem aquela seleção de 70, pensando na quantidade de astros, né, de jogadores consagrados. Ele tem um grande mérito nisso, de gerir as peças, de evitar descontentamentos, de aproveitar até a versatilidade dos jogadores, né, durante a campanha, com algumas lesões, alguns desfalques pontuais. Ele foi muito bem nisso, em aproveitar jogadores como Paulo César Caju, que era cotado até como titular na vaga do Rivelino, e aí depois virou uma espécie de 12º homem. O Zagallo foi muito bem nessa ideia de gestão de elenco e também de uma organização da seleção brasileira que abria mais espaços para o time atacar, né? E isso acho que vendo assim os jogos da Copa de 70, dá para perceber, era uma seleção muito organizada e que nem por isso deixava de ser ofensiva, porque aproveitava os espaços que ela mesma criava a partir dessa organização para recuperar a bola, né? Então, é um mérito gigantesco do Zagallo. Acho que muitas vezes quando a gente fala da Copa de 70, tem uma ideia de ofensividade, principalmente pelos 15 minutos finais da decisão contra a Itália, que são um espetáculo, e eu recomendo para quem quiser ver o baile de bola, esses 15 minutos finais são um verdadeiro show do Brasil, mas era uma seleção muito feroz, né, muito fulminante, e isso partia muito da própria ideia do Zagallo em encaixar as peças, em adaptar tudo isso. E assim, acho que outro ponto da seleção de 70 que é muito importante é a maneira como o Zagallo soube aproveitar o Pelé, né? E aí é uma relação construída desde 58, como os dois tinham uma relação excelente. O Zagallo conversou com o Pelé até para que ele recuasse mais, para que ele desse mais combate na Copa de 70. Existia toda uma discussão sobre o time do Brasil com o Zagallo ser defensivista, mas o que se viu na prática foi um time que soube criar muitos gols, que soube aproveitar muito o jogo do Pelé, e aí, assim, eu acho difícil classificar o Pelé como o melhor da Copa de 70, porque o Pelé jogou num plano totalmente diferente dos outros, né? Era um time que o Pelé fazia jogar em função, e isso também eu vejo como um mérito do Zagallo, né? O Pelé até estava vindo com seus atritos com o Saldanha, eles não estavam falando na mesma linguagem, e o Zagallo teve muito mérito por isso, né? Se o Pelé faz a Copa de 70 que a gente conhece, dos lances absurdos que nem se concretizaram e dos tantos lances que ele criou para o Brasil ser essa máquina de gols, é também esse aproveitamento do Zagallo, né? E era uma seleção de 70 que, de certa maneira, refletia muita coisa que o Zagallo trazia do seu passado como jogador, né? A questão da preparação física no México, que foi tão importante, foi algo muito enfatizado pelo Zagallo. O dinamismo dessa seleção de 70 em explorar os espaços com muito talento, né, com muita qualidade técnica, era uma questão do Zagallo. Essa ocupação do meio-campo, né, que ele tanto destacou e que foi um problema em 66, em 70, o Brasil consegue recuperar esse meio-campo, também é um mérito do Zagallo. E até acho que dessa visão do Zagallo posterior, mais folclórico, tem até alguns momentos na Copa de 70, né? Um até que eu tinha destacado no Twitter, era pós a conquista, que a mãe dele vem a público dizer que todos têm que engolir o filho dela e tudo isso, parece até um profetizando, né, o que aconteceria décadas depois, e até um episódio também muito pitoresco que aconteceu contra a Inglaterra. O Zagallo chega a entrar em campo com o balde do Mário Américo, né, do massagista da seleção, para dar instruções, para tentar acalmar o time num jogo que foi tão tenso, né, e foi tão bem jogado. Foi jogado, acho que foi o melhor jogo dessa Copa do Mundo em qualidade dos dois times durante os 90 minutos, né, tanto se fala da semifinal entre Itália e Alemanha, mas assim, em ritmo de jogo, no que foram os 90 minutos, eu até acho que esse Brasil e Inglaterra superior, e nesse calor todo o Zagallo pega, entra, ajuda a seleção. Então acho que é uma imagem que a gente precisa ter até mais forte. Durante a notícia, né, quando a gente recebeu a notícia da morte do Zagallo, era muito voltada ao patriotismo, as falas dele, as frases emblemáticas e tudo isso, mas ele também foi, a construção da seleção de 70 passa muito pela mão dele, e isso tantas vezes é renegado. A gente precisa ter um pouco mais esse olhar, né? Tudo bem que em 74
aí ele não conseguiu construir um time tão funcional, foi um time muito mais físico, por uma Copa também que estava se transformando, mas o rendimento de 70 passa muito pelo Zagallo, isso vem da bagagem dele em 58, 62, e isso precisa ficar mais visível, né, a influência que ele teve nessa construção do tricampeonato.